mãos dele, pautado na presença dele. Aleluias, 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 aleluias. Podem assentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz ano novo, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão bem? Amém? Quantos estão felizes? Aleluias, aleluias. Quero convidar você para nesse momento abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 31. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz, nem audição. Portanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo: o menino não está acordando. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 10, no capítulo 10, no versículo 46. Versículo 51, melhor. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Você pode repetir esse versículo comigo? E Jesus disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, vamos falar juntos? E o cego lhe disse: aleluias. Curva sua cabeça no seu lugar, nós vamos orar por esse momento. Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno de glória, Pai, digno de louvor, digno de adoração, digno de exaltação. E nessa noite, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Os nossos corações estão abertos para ser ministrados pela Tua palavra. Que haja, ó Deus, cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja expansão. Que haja, ó Deus, em nome de Jesus, no nosso meio, a Tua doce presença palpável. Porque é para isso, Pai, que nós estamos aqui. Nós te desejamos, nós ansiamos por sermos transformados pela Tua presença e pelo Teu Espírito a cada dia. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, fala conosco de uma forma, Senhor, extraordinária. E que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Te entregamos, ó Deus, o controle, te entregamos a dependência, te entregamos todas as coisas nesse primeiro dia de primícias e declaramos em nome de Jesus a Tua vontade, a Tua palavra e o Teu agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação. E o Senhor tem falado comigo. Essa palavra Deus me deu em 2024 e eu nunca ministrei essa palavra. Mas ultimamente, essa semana principalmente, o Senhor me lembra muito forte dessa palavra. E o Senhor falava comigo sobre raízes, diga raízes. E é interessante que nós estamos no ano da expansão. E no ano da expansão, muita coisa boa de Deus vai acontecer na minha e na sua vida, diga amém. No ano da expansão, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Porque nós estaremos no centro da vontade de Deus. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa noite da parte de Deus é que nós precisamos cuidar das nossas raízes para que haja
frutos que permaneçam, frutos duradouros, porque a expansão fala sobre crescimento. Diga crescimento. Crescimento de alargar para um lado, para o outro, para frente, por todos os lados. Expansão fala de alcances maiores. Mas o Senhor, antes de nos entregar expansão, o Senhor quer tratar conosco. Diga amém. Então eu quero trazer essa palavra para a sua meditação nessa noite. E nós lemos a palavra que está lá em 2 Reis 4, no versículo 31, aonde a Bíblia vai dizer que o moço de Eliseu, ou seja, Geazi, ele vai à sua frente, debaixo da sua palavra, para fazer algo que o seu líder determinou. E antes de chegar nisso, eu preciso te lembrar que Elias, um profeta incrível, usado por Deus, levantado pelo Senhor como profeta do fogo, o profeta que anuncia no Velho Testamento, aponta para o arrebatamento no Novo e agora nos nossos dias, um profeta que derrotou os profetas de Baal, um profeta que foi levantado por Deus com autoridade, que dava ordem aos céus e os céus se fechavam, que dava ordem ao fogo e o fogo descia, um profeta guiado pela voz de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, ele era o seu discípulo, e Eliseu caminha na unção do seu líder, e ele diz para Elias: Elias, quando você for tirado da terra, quando você for arrebatado, eu quero a porção dobrada daquilo que Deus colocou sobre você. E ele pede isso é legítimo, porque é muito bom quando a gente respeita a unção que o outro carrega, quando a gente consegue se submeter a uma liderança pautada em Deus, e a gente respeita de uma forma que a gente diz assim: se Deus te usa, eu honro o que Deus faz na tua vida, e eu acredito que assim como Ele fez contigo, Ele pode fazer comigo também. Então Eliseu, ele olha para Elias com esse olhar de admiração, de rendição, de temor, de honra e de desejo de ser usado por Deus numa dimensão do seu líder, ou talvez até numa dimensão maior, porque ele pede unção dobrada. E a Bíblia diz que quando Elias é arrebatado, nós conhecemos a história, Eliseu está no momento, porque Elias disse: se você estiver no momento, você recebe. E Eliseu gruda no seu líder. E aí quando ele é arrebatado, a Bíblia diz que a capa cai sobre Eliseu, e Eliseu recebe porção dobrada do espírito de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu começa ali a clamar ao Deus de Elias, o Deus que está agindo na vida de Elias: Senhor, essa capa era do meu líder, mas eu acredito no Deus do meu líder, e eu estou debaixo do temor e debaixo da palavra. Ele vai me usar também. Ele vai me usar também. Tem gente que pegou isso aí, não foi? Ele vai me usar também. Então, queridos, eu entendo que a capa é só vamos dizer assim, um instrumento. Porque quando a capa desce sobre ele, ele começa a ser usado numa porção dobrada. E ele ressuscita o filho da viúva, e ele é abençoado, e ele vai naquela casa da mulher que multiplica o azeite no quarto, e ele faz muitos milagres. Ele é usado numa porção dobrada realmente do seu líder. Só que a Bíblia diz que ele tem um moço, um discípulo, que é Geazi. E a Bíblia vai dizer que ele caminha com o seu líder, que ele respeita de repente a unção do seu líder aparentemente, mas ele não consegue ser usado na mesma dimensão de Eliseu. Por que ele não consegue ser usado na mesma dimensão de Eliseu? Por que quando o filho da viúva, quando o filho da sunamita morre, a Bíblia diz que ela leva ele na oração, no joelho, até meio-dia, e depois ela diz assim: eu vou lá e vou falar com o profeta, com o homem de Deus, que eu não pedi a ele filho nenhum, e se ele me deu, ele vai ter que resolver isso aqui. E aí quando ela vai até ele, a Bíblia diz que no caminho algumas pessoas perguntam: vai tudo bem? Ela fala: vai tudo bem, está tudo certo. E quando ela chega diante de Eliseu fala assim: Geazi, vai na frente, leva
o meu cajado e ressuscita o menino. E a Bíblia diz que Geazi vai, só que a mulher falou: eu só saio daqui contigo. Então eles vão caminhando atrás. Só que quando Geazi chega diante desse cenário de dor, de morte, de desespero na vida daquela mulher, a Bíblia diz que ele não consegue fazer nada. Ele volta, está lá no versículo que a gente leu, versículo 31. E ele diz assim: olha, eu já fiz, eu levei o teu cajado, mas nada aconteceu. Aqui eu vejo um Eliseu que respeitou tanto a unção de Elias, que ele acreditava que aquele que ele estava treinando também respeitava a unção dele. Também entendia que muitas das vezes o instrumento sem intimidade, um instrumento sem intimidade com Deus é só um instrumento. Mas um instrumento com intimidade, com revelação, com temor e com honra, ele pode fazer alguma coisa. Então Geazi, ele vai na frente, mas a Bíblia diz que nada acontece. E ele volta e ele fala: o menino não viveu, o menino não ressuscitou, não aconteceu absolutamente nada. E o Senhor capturou meu coração nessa palavra. E o Senhor disse assim: filha, sabe o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Geazi anda com o líder, Geazi anda com o líder, Geazi acredita na unção do líder, Geazi até parece muito com um homem de Deus, mas ele não é, porque as raízes dele não estão sendo tratadas antes da expansão. E no momento da oportunidade, ele não pode ser usado no nível que o seu líder espera. Por quê? Porque não existe temor, não existe honra, não existe respeito da parte dele. E eu disse: Senhor, misericórdia, porque Geazi é um personagem real. Geazi é um personagem, Geazi, como você, é um personagem real. Mas esse espírito é um espírito que às vezes se levanta dentro daqueles que o Senhor quer expandir. É um espírito que é a honra que não é dele. Porque a gente vê que em 2 Reis 5, quando Eliseu, ele é usado para curar Naamã. Ele cura Naamã e ele diz: eu não quero nada em troca, Naamã. Não precisa você me dar nada. Não precisa, não é barganha. Honra é uma coisa, barganha é outra. Eu não quero nada em troca. Só que Geazi vai atrás dele. E a Bíblia diz assim que, está lá no verso 5, no capítulo 5, no verso 24. A Bíblia diz que ele vai atrás de Naamã. E ele diz assim: meu Senhor me mandou te dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, 2 filhos do profeta na montanha de Efraim, e disse-lhe: pois um talento de prata e mudas de vestidos. Versículo 24. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou em casa. E aí a Bíblia diz que ele chega no momento alto, na altura, no lugar alto. Ele vai atrás de Naamã pedindo a honra que Eliseu falou que não era para ele pedir. Ele vai atrás de Naamã pedindo vestes, pedindo prata. Preste atenção para você entender. Ele vai atrás de Naamã pedindo vestes, pedindo prata, pedindo a honra que Eliseu disse que não era para pedir. E quando ele chega no lugar alto, ele esconde. E ele vem diante de Eliseu e diz assim: eu não fiz nada não. Onde foi que você estava, Geazi? Não, eu estava por aí. Aí Eliseu olha para ele e diz assim: pois agora, aquilo que está dentro de você vai ter que vir para fora. A lepra que estava em Naamã vai ter que vir para a sua vida. Porque na verdade você já estava leproso há muito tempo. Só que só se manifestou lá em 2 Reis 5. Sabe por quê? Porque as suas raízes não estavam saradas. Ei, você tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu, para expandir, para avançar, mas você preferiu dar lugar à sua carne e não deixar o seu caráter ser tratado. E aqui não estou falando sobre demônio, eu estou falando sobre tratamento de caráter. Eu estou falando sobre tratamento de raízes, porque se as suas raízes forem fortes, os seus frutos serão duradouros. Se as suas raízes forem tratadas, forem saradas, a sua expansão terá um alcance que o Senhor quer te dar. Mas você não pode desejar uma expansão, você não pode desejar ser usado debaixo do nível da unção que você está aqui nesse altar, se você não respeitar essa unção.
se você não entender o que é que você está fazendo aqui. E eu listei aqui alguns pontos sobre o espírito de Geazi, que às vezes quer se manifestar, que é o espírito da proximidade sem transformação. Está perto, está do lado, tem cara de que é uma bênção, mas a verdade é que os frutos não condizem. A verdade é que as raízes não estão tratadas. E por que nós lemos sobre o cego de Jericó? Anota para você pegar essa chave para 2026. O espírito da proximidade sem transformação é aquele que você está perto da unção, mas você não permite que a unção te confronte e te transforme. Você está perto da unção, mas você não está com a maturidade correta, você não está com as raízes saradas, você não está com a intenção certa no momento exato. E queridos, nós não vamos conseguir uma expansão que tenha uma relevância nessa cidade, que alcance o perdido, se nós não estivermos curados nas nossas entranhas e sarados na nossa identidade. Ele caminhava com Eliseu, mas o coração dele não mudou. O coração dele continuava leproso. A lepra estava dentro dele, desde o início. Ela só veio à tona em 2 Reis 5, porque ela já estava dentro dele. É porque na hora da expansão vem à tona aquilo que está dentro de você. E você precisa deixar no teu passado hoje, nesse primeiro dia de primícia, tudo aquilo que te aprisionou na tua velha vida, no teu velho homem, no teu velho eu. Você precisa deixar lá atrás a lepra. Você precisa deixar lá atrás os pensamentos que não são do Senhor. Você precisa deixar lá atrás toda a carne que grita, pedindo reconhecimento. Porque raízes fala de crescimento, mas fala de crescimento para baixo. É porque às vezes a gente quer expansão, mas a gente quer expansão para cima, para o alto, para os lados. Mas sabe qual é a verdadeira expansão? É quando você cresce para baixo. Porque raízes profundas geram frutos que duram para sempre. Raízes profundas geram frutos que vento não derruba. Raízes profundas geram frutos que ninguém te impede de gerar. Esse ano vai ser um ano de muito crescimento. Mas o primeiro crescimento é para baixo. É para as nossas raízes serem tratadas e curadas. É para as nossas raízes serem ajustadas. Ambientes não transformam quem resiste à verdade. Ambiente não transforma quem resiste à verdade. Estava do lado do homem de Deus. Só que é interessante que Eliseu, ele caminha com Elias de uma forma tão linda, que quando ele pega a capa, ele resolve, tem resultado. Mas quando Geazi pega o cajado, nada acontece. Porque não adianta você querer se mover na estratégia que você não honra. Eu vou repetir. Você não pode se mover na estratégia que você não honra. Se as palavras que saírem desse altar não forem vida na sua vida, o teu cajado não vai fazer nada. Ainda que seja o teu líder que te entregue na mão e diga: vai e avança, vai e ressuscita o morto, vai e cura o cego, vai e levanta o aleijado. A única coisa que vai acontecer é ser evidenciado aquilo que está dentro de você. Porque palavras falam, mas atitudes revelam. O céu não respeita a performance, queridos. O céu honra a verdade. O céu reconhece verdade. E hoje o Senhor está te convidando para ir mais profundo. O Senhor está convidando para você olhar para você. E raízes fala, sabe de quê? Fala da gente olhar para dentro de nós. De olharmos para as nossas feridas e dores, para as nossas lepras, para as nossas intenções. Fala de olhar para nós, e às vezes olhar para nós é difícil, porque nem todo mundo está preparado para ver a verdade que carrega, para ver a dificuldade que carrega. Outro inimigo que o espírito Geazi carrega é a autossuficiência espiritual. Achar que pode reproduzir resultados sem intimidade. Achar que pode fazer igual se você não tem revelação do lugar secreto. Se você não tem revelação de intimidade. Proximidade não é intimidade. Você pode caminhar com Eliseu e Eliseu ir para o céu e você descer para o inferno. Você pode caminhar com Eliseu e Eliseu ressuscitar, curar, transformar, e você não passar de um peso morto.
porque não pôde fazer nada, não pôde entender os milagres, não pôde reconhecer a unção, não pôde ser projetado, não pôde expandir. Por quê? Porque estava próximo, mas não estava íntimo. Não sei se você está entendendo essa palavra, não sei se essa palavra é dura demais para você, mas eu quero que você hoje saia daqui com raízes tão firmes na profundidade, que você consiga entender que no momento da expansão você não fale, você não ache que a proximidade com o teu líder, a proximidade com o teu pastor, a proximidade com alguém que carrega o nome do Senhor vai te levar a canto algum, irmão, porque não vai. Aquilo que vai definir o nosso 2026 será o tanto que nós estivermos dispostos a crescer para baixo, na intimidade, na oração, na busca, na transformação de caráter, em matar o nosso eu todos os dias, em dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Porque eu estava meditando nessa palavra e eu falava: Senhor, que palavra, meu Deus, dura. Para alguns pode soar como uma palavra dura, mas para mim é uma palavra de cuidado de Deus, porque o espírito de Geazi cai por terra hoje. Quero deixar claro que Geazi não é um espírito, é uma pessoa, um personagem verdadeiramente bíblico. Mas nós podemos conjecturar dessa maneira, porque às vezes ele quer gritar dentro de mim, dentro de você. Ele quer vir para fora, mas hoje ele será esmagado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque no ano da expansão ninguém nos impede de avançar para o propósito. No ano da expansão ninguém vai te prender no nível que você está. Só que o seu crescimento, a sua expansão precisa ser pautada na palavra de Deus, nos princípios, no entendimento de para que é que você vai expandir, para que é que você vai crescer. Só para dizer que cresceu? É só para dizer que avançou? O que adianta ele ir na frente recebendo uma palavra de autoridade do seu líder, mas chegar lá no lugar em que a mulher está chorando pelo seu filho morto e não conseguir fazer nada, não conseguir dar uma resposta positiva? A autorização que foi confiada a ele, quem deu essa autorização? O líder, Eliseu. Mas tem uma coisa que só quem dá é Deus: autoridade. E essa daqui você só conquista no lugar de oração. Essa daqui, líder, não coloca a mão na tua cabeça e te dá, não. Ele te dá autorização, vai lá e expande. Mas a autoridade é no lugar de oração, no lugar secreto, no lugar de busca e no lugar de morte diária. Isso é autorização. Aleluias. O método sem a presença é só um método, mas com a presença traz crescimento, traz libertação, traz avanço. Aleluias. Geazi, ele lá em 2 Reis 8, a Bíblia diz que Eliseu vai, né? Depois que ele não consegue fazer nada pelo menino, Eliseu vai, Eliseu ressuscita o menino. Aí no capítulo 5, Naamã é curado, ele herda a lepra. O capítulo, aí vem a fome sobre toda Samaria, vocês conhecem a história. Aí a Bíblia diz que Eliseu conta para a sunamita, porque ela honrou o profeta. Ele diz: olha, vai ter fome aqui, se esconde lá no povo estrangeiro, né? Se esconde até na terra dos inimigos de Deus, né? Se esconde lá, vai para lá. E quando as coisas estiverem melhor aqui, eu te aviso. Formação privilegiada é só para quem serve profeta. E aí ela vai. Quando ela retorna, que ela tem a notícia de que já tem pão na cidade, a Bíblia diz que Geazi, ele está na sala. Ele está na sala do rei falando dela, da sunamita. Só que, querido, sabe o que eu entendo com isso aqui? Ele estava leproso, não foi? Em 2 Reis 5 ele não estava leproso? Ele não herdou a lepra de Naamã? E por que em 2 Reis 8 ele está dentro da sala do rei falando do milagre da sunamita? Presta atenção nisso aqui, olha aqui para mim. Olha para mim. Nós não queremos um crescimento para falar dos milagres que aconteceram na vida de outros, se eles não estiverem acontecendo nas nossas vidas. Ele estava falando de milagre, mas ele estava leproso. Ele estava falando do que aconteceu, mas ele não estava vivendo aquilo que aconteceu. Porque, querido, se não houver intimidade, se não houver busca, se não houver rendição, nós vamos falar de muitas coisas, mas isso não vai ser verdade dentro de nós. E aquilo que não é verdade dentro de nós não gera vida em outros.
E é muito mais fácil caminhar sem ver do que verdadeiramente confessar que está cego, confessar que está leproso, confessar que não está tão bem assim. Às vezes a gente quer prezar por uma reputação. Isso é horrível, porque nos impede de receber aquilo que Deus quer liberar. A Bíblia diz que Jesus está passando. Já estou caminhando para o final, porque eu quero um tempo maior para orar. As palavras de primícia são palavras mais curtinhas, né? Mas não por isso nem por isso, né? São palavras vazias, são palavras profundas que podem mudar a tua história, amém? Então, queridos, quando Jesus ele passa, a Bíblia diz que o cego, lá em Marcos 10, versículo 52, ele está passando, está perto. E Jesus começa a passar lá e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente conhece a história. E a Bíblia diz que ele deixa a capa e vai. Mesmo com muitas pessoas dizendo não vai, mesmo com muitas pessoas dizendo cala a boca, não incomoda Jesus, deixa isso pra lá, você já está aí, já tem a sua esmola, você além de mendigo é cego, ou se conforma com a sua vida. Ele não, ele quer uma novidade de Deus, ele quer ser curado, ele quer transformação, ele quer avanço. Então ele clama, ele grita. E a Bíblia diz que ele deixa a sua capa. E sabe o que significa deixar a sua capa? A capa do cego Bartimeu era uma autorização do governo romano para pedir esmolas. Quando ele estivesse com aquela capa, ele poderia pedir esmolas, ele poderia dizer que ele era mendigo, porque era uma legitimação do governo. Era uma legitimação para pedir esmola, para ser mendigo. Então, quando ele deixa a capa e sai atrás de Jesus, ele está caminhando cego e mendigo. Mas ninguém sabe, porque a capa não está mais nele. E sabe o que o Espírito de Deus me disse nessa madrugada, 1h pouca da manhã? Que tem muita gente dentro da igreja conformado em caminhar sem capa, mas ainda estão cegos. Porque às vezes a exposição de dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, é assinar o decreto de eu estou dentro, mas eu não estou acessando o que o lugar me proporciona. Eu estou perto, mas a unção não está sobre mim. Eu estou até íntimo das pessoas, mas estou tão distante dele. Então ele olha aquela circunstância, ele deixa a capa e ele começa a caminhar cego. E sabe o que Deus falou comigo? Filho, eu quero deixar hoje pessoas abrirem a boca e dizer: Senhor, eu quero ver. Porque quando ele chega diante de Jesus, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E é óbvio que um cego quer ver. Eu disse para Deus: Senhor, claro que ele queria ver. O Senhor falou: não, filha, tem gente que não quer ver, não. Tem gente que só quer caminhar sem capa. E é por isso que não se deixa as raízes serem tratadas. E quando as raízes não estão tratadas, os seus passos são atrofiados e a expansão não vem. Mas se as suas raízes forem tratadas, o lugar que você vai acessar depois é um lugar de amplitude. Tanto no seu coração, tanto em profundidade, tanto em entendimento de Deus, quanto em expansão para alcançar a outros. Por que eu estou te dizendo isso? Eu vou te provar na Bíblia. Leia comigo 2 Reis 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face está estreito. Vamos até o Jordão e vamos tomar de lá, cada um de nós, uma viga, e fazemos ali um lugar para a gente habitar. Quando o espírito de Gease sai, há crescimento. Quando o espírito de Gease sai, há expansão. Quando o espírito de Gease cai por terra, o lugar fica pequeno, as pessoas ficam inquietas, porque a expansão vem naturalmente. Quando a cegueira espiritual é confessada, quando a mendigagem dá lugar à novidade de Deus, a expansão vem, mas ela tem que começar de dentro para fora. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida: você vai expandir. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida: você vai crescer, você vai avançar.
Eu quero declarar hoje sobre a sua vida 2026 vai ser o melhor ano da história da tua vida até então. Porque você vai caminhar debaixo de temor, debaixo de honra, debaixo de verdade. Você vai entender que a autoridade que está sobre a sua vida não é só para te ensinar um método, mas é para te entregar autorização se Deus te entrega autoridade no lugar secreto. Eu quero que você entenda nessa noite que dentro de mim, de você, não pode ter espaço para espírito de Geazi. Que dentro de mim, de você, não pode ter ressalvas quando Jesus estiver passando aqui na frente. Hoje ele está facinho, viu? Hoje ele está facinho. Quando ele estiver passando aqui na frente, não tenha medo de dizer: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Senhor, talvez eu estou sem capa hoje e eu poderia fingir que eu estava muito bem e continuar caminhando sem enxergar, e continuar caminhando sem ver, e continuar mendigando. Mas hoje eu quero raízes tratadas. Hoje eu quero raízes curadas. Hoje eu quero crescer, sabe, queridos? O verdadeiro florescimento não é quando as flores aparecem, quando os frutos aparecem. É quando as raízes crescem. E nessa noite, o Senhor quer curar pessoas aqui. O Senhor quer restaurar pessoas aqui. Meu tempo já acabou, mas eu quero orar por vocês. Vocês permitem? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero declarar que o Senhor vai falar mais contigo no lugar secreto hoje. Alguém recebe essa palavra? Eu estou sozinha. Eu quero declarar que Deus vai falar contigo hoje no lugar secreto. E Ele vai começar a fazer você olhar para dentro de você e enxergar as suas raízes. E só você que entende que essa noite Deus falou contigo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, confessa para o Senhor. Confessa para Ele. Confessa para Ele que essa história é uma história muito forte na palavra. E é uma história que me confronta, porque Elias gera um sucessor, que é Eliseu. Mas Eliseu, ele não consegue com que Geazi seja o seu sucessor, porque a intenção dele estava errada. E a expansão veio antes do tratamento. Hoje nós queremos declarar que o tratamento de Deus é chegado, para que a expansão seja certeira. Para que a expansão seja certeira. Quando o espírito de Geazi cai por terra, o lugar fica pequeno. Os filhos dos profetas, Carol, são levantados. Sabe o que é que eu entendo com isso aqui? Os discípulos estão à porta querendo entrar. Tem muita gente para ser alcançada. Pessoas que o Senhor vai usar nesse tempo. Pessoas que o Senhor vai usar nessa estação. Os discípulos são levantados, o lugar fica pequeno. O milagre começa a acontecer, só que agora de forma coletiva. Porque eles perdem o machado, mas o machado flutua e volta para a mão deles. Aleluia. Pode vir mais aqui para frente, vocês que vão receber oração, por favor. Por gentileza, encosta no altar. Fala para Deus, por favor. Me dá um pouquinho de óleo aqui, por favor, Miss. Aleluia. Aleluia. Não permita que as dores do passado te paralisem. Não permita que aquilo que você viveu há anos atrás paralise o seu crescimento hoje. O Senhor está dizendo: eu saro raízes hoje para um crescimento. Aleluia. Não te inchaço. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti.
Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Declare: eu quero estar firme, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quem vai fazer todo o propósito de 7 dias de crianças? Levanta a tua mão para o céu e te ver. Você está fazendo um propósito com Deus, não quebre. E amanhã você vai trazer mais alguém para esse propósito, amém? Diga amém. Amanhã você vai convidar 10. Amém? E amanhã nós vamos receber mais de Deus nesse lugar, mas hoje eu quero orar por você. Eu quero declarar que o espírito de Geazi cai por terra, as suas raízes estão curadas e o Senhor começa um processo hoje de crescimento para baixo, para expandir.